Eu vi numa conversa, a discussão era o seguinte: ó, uma pessoa estava reclamando dos entregadores de iFood, que eles não respeitavam o sinal e nem sempre eram educados. Outra pessoa estava defendendo que eles tinham motivo para isso, porque eles eram muito mal remunerados, dizendo que eles tinham que fazer várias corridas durante o dia e se submeter a situações de risco no trânsito, e também isso acarretava em estresse, portanto, o que justificaria o mau atendimento. Chegaram a dizer, né, nessa conversa, que o iFood ele ganhava ali em torno de centavos por cada corrida, o que justificaria ele tentar ter uma ânsia de fazer várias entregas ali para ter uma remuneração melhor, e que a solução seria uma regulamentação ali da profissão para você ter uma remuneração melhor. Acontece que se a gente conversar com essas pessoas e também com os motoristas de aplicativos, a maioria vai ser contra a própria regulamentação da profissão. Por quê? Não sei nem como está o avanço disso, porque se a regulamentação está falando de transformar em carteira assinada, tá? Porque quando transforma em carteira assinada, você vai ter vários ali impostos trabalhistas envolvidos. Isso acaba diminuindo o próprio salário. Os próprios Ubers sabem disso, os motoristas de aplicativos sabem disso. Acontece que eu fiquei bem curioso a respeito de quanto ganha um profissional que trabalha aí como entregador de iFood. Aí eu fui pesquisar na própria inteligência artificial e aqui está dizendo a remuneração do iFood. Olha só. Uma pessoa que trabalha no iFood chega a ganhar uma remuneração líquida de R$ 23 a hora. E essa remuneração ela muda se a pessoa trabalha com moto ou com ciclista. Eu já conheci alguns iFoods que falaram que começaram trabalhando como ciclista, eles pouparam dinheiro até comprar uma moto. Então, as pessoas que trabalham com iFood, elas sabem disso. Que primeiro se começa com ciclista, geralmente quando não tem a moto, você depois acumula um dinheiro, enfim, tem um nome mais limpo na praça, e logo vai comprar uma moto como uma forma de investimento na sua profissão. E aí, olha só que interessante, de acordo com a própria pesquisa nacional de domicílios, de amostra domiciliar de 2022, a média salarial de quem tem ensino médio é de R$ 1.800. Então, quem trabalha de iFood tem uma média salarial acima e tem mesmo nível de escolaridade também, isso tem que ser ponderado. Embora ele trabalhe ali com uma jornada acima de 40 horas semanais. Aí alguém pode dizer, mas é uma exploração porque trabalha muito. Aí, deixa eu voltar aqui para a imagem do entregador. É bem interessante porque, pessoal, essa questão de se trabalha muito ou pouco é alguém de terceiro dizendo o quanto que a pessoa deveria trabalhar, né? E o Thomas Sowell, no livro Economia para Além do Estágio 1, fala que isso é o típico conflito de agência, e é comum também os intelectuais tentarem se colocar no lugar do entregador de iFood sem vivenciarem ali aquela situação. Se eles achassem que estavam trabalhando muito, eles simplesmente trabalhariam menos. Existe lá na economia a questão de você ter o custo, no caso o benefício também, marginal decrescente. Então, se trabalhar demais está causando problema, eles naturalmente iam escolher deixar de trabalhar. Outra coisa que o Thomas Sowell fala nesse livro é o seguinte, que poucas vezes as pessoas olham para além do salário. Então, ele tem um salário, né? Não chega a ser um salário, é uma renda que ele tem com essa profissão, mas ele também tem outra coisa que é o capital humano. Com certeza, quando a pessoa vai começar a trabalhar de iFood, ela começa a ter vários problemas, e conforme ela vai ganhando experiência, ela vai sabendo, inclusive, andar melhor na cidade. Entre outras coisas que são típicas da profissão. Então, ao longo do tempo, ele acumula essa experiência, esse capital humano, que não é mensurado pelos salários. O Thomas Sowell fala isso em outro contexto, que são as pessoas que trabalham ali no McDonald's, os atendentes, quem faz hambúrguer no McDonald's. Ele fala que essas pessoas, de acordo com dados dos Estados Unidos, não duram mais de um ano no emprego. Não é porque elas são necessariamente demitidas, é porque elas adquirem experiência e mudam para um emprego melhor. Então, o McDonald's tem alta rotatividade. Quando a gente vê uma pessoa dali, a gente pensa, essa pessoa está explorada, porque ela está trabalhando muito, e você pode até achar o salário dessa pessoa baixo, mas o que pouca gente fala é que essa pessoa está adquirindo experiência. Então, esse processo de aquisição de experiência acaba contribuindo para que ela consiga um emprego melhor depois. É a questão de carreira, na própria carreira de professor isso acontece. O professor começa geralmente trabalhando como contratado até se não efetivo. Então, a profissão tem sua carreira, inclusive o iFood, ou quem faz o lanche ali no McDonald's.
E aí o Thomas Sowell conclui ainda falando que quando o governo coloca leis trabalhistas, como o salário mínimo, entre outras, ele acaba limitando essa questão das pessoas trabalharem para adquirir experiência. Inclusive, o Thomas Sowell fala que antes de 1930, nos Estados Unidos, era comum as pessoas trabalharem por experiência, sem um salário. E depois, as pessoas já sabiam que depois isso ia proporcionar experiência para conseguir empregos melhores. Ele cita o exemplo lá do Williams, né, um arquiteto negro nos Estados Unidos que começou trabalhando sem remuneração. Então, quando o governo limita essas possibilidades, isso vai atingir os mais jovens. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como o salário mínimo ele é mais prejudicial para os mais jovens e também não só por uma questão de renda, mas também por uma questão de aquisição ali de experiência profissional.